Tô no México, tô num lugar chamado Playa del Carmen. Tô no estado de Quintana Roo, entre Cancún, que é mais famosa, né? E Tulum, que é uma praiazinha mais rica. As pessoas elas têm até uma certa ilusão com essa vida de escritor, né? Acham que é uma vida glamurosa, que é uma vida maravilhosa, e sendo que não, que é um processo extremamente demorado. Que escrever é ter dever de casa pro resto da vida. É muito, como a gente já falou que não é fácil escrever, não é uma coisa tão simples, né? Porque ninguém te pede, Matheus, vai lá e escreva um texto. Olá, meu caro ouvinte, eu me chamo Raik, tá no ar mais uma edição do podcast Live com Autor, o seu podcast para quem ama livros e ama escrever, para você que ama esse universo aí das páginas. Seja bem-vindo a mais essa edição da segunda temporada. É mais uma edição da segunda temporada, começando essa temporada que parece que não vai acabar, né? Parece que não vai acabar e parece que eu nunca vou terminar de postar. Mas estamos aqui com mais edição, depois de alguns dias sem publicar nenhum episódio. Estamos de volta. E esse episódio, ele volta super especial, porque nessa edição você vai aí ouvir um pouco das histórias do Matheus de Souza. Ele é nômade digital, ele é escritor e ele tem um livro que se chama Nômade Digital, e você vai aí conhecer o Matheus através deste episódio. E o Matheus, né, foi top voice do LinkedIn. Ele é um dos top voices aí selecionados do LinkedIn do ano de 2016. Então eu te convido a mandar esse episódio para todos os seus amigos que curte mundo da literatura, que curte livros, que curte histórias de escritores. Então se liga nesse episódio que vai entrar no ar após o meu recadinho. Aqui nesse podcast, nessa edição, no link de onde você estiver aí ouvindo, você pode aí apoiar o podcast, tá bom? Pelo Apoia-se no link que está aqui no podcast, onde quer que você esteja ouvindo aí. Então, apoia o podcast. O meu livro finalmente saiu, tá lá na Amazon, Folhas em Branco. Conta a história do Augusto, que é um homem super complicado. Então vai aqui no link desse episódio também e adquira o meu livro, que tá na Amazon por R$19,99, super baratinho. Tá em versão em e-book por enquanto. Estamos deixando lá em e-book por enquanto. Então você que acompanha aqui o Live com o Autor, quer conhecer um pouquinho da minha literatura em prosa? Essa é a hora. Conheça aí através do livro Folhas em Branco, tá bom? Vou deixar aqui o link também para você, tá certo? E se você quiser fazer algum curso, provavelmente neste episódio deve ter aí um link sobre escrita criativa, alguma coisa tem aqui, tá bom? Vai aí e se divirta. Talvez, é isso, se divirta. Então vamos entrar no ar com mais um episódio. Você tava com saudade que eu ia falar claquete? Eu sei que você tava com saudade. Vamos lá, vamos entrar no ar então. 3, 2, 1 e... Claquete? Nunca tem claquete aqui, né? Vou fazer com a mão. Deu pra ouvir? Boa, pergunta difícil, porque eu odeio responder essa pergunta com a minha profissão, né? Que é algo que as pessoas geralmente fazem. Desde moleque, um cara bravador, e eu acho que por causa eu não diria qualidades, essas, como posso chamar? Essas características, talvez eu seja, aí sim, a profissão, né? Eu seja um escritor e eu viaje enquanto... Hoje eu escrevo para poder viajar e sigo viajando para ter sobre o que escrever. Então, o Matheus é isso, cara. Um cara curioso, que gosta de desbravar o mundo, conhecer novas culturas. Como é que começou a escrita na sua vida? Os livros surgiram? Nasceu assim essa paixão pelos livros e o lance de escrever? Cara, a escrita entrou na minha vida relativamente tarde. Adoraria ter uma história bonita de que eu lia Dostoiévski na infância e me inspirei e escrevi o meu primeiro romance aos 11, mas a minha primeira memória com literatura foi já na faculdade. Eu sou formado em Relações Internacionais e, por algum motivo, eu li o On the Road, do Jack Kerouac. Eu não tenho certeza se é o primeiro romance, se é o meu primeiro contato com a literatura foi o On the Road, mas pelo menos é o primeiro que eu lembro, assim. Eu lembro de ter lido, né, na época de escola, para fazer vestibular, obras do Machado de Assis, mas, enfim, o que me marcou foi esse momento durante a faculdade que eu li o On the Road, e fiquei com esse livro
uns anos na cabeça. E aí a escrita entra na minha vida a primeira vez que eu viajo para fora do país. Eu tinha me formado na faculdade, juntei um dinheirinho, fiz um mochilão desse de 30 dias, que você fica um dia numa cidade, outro no outro, você está viajando de trem, enfim. E quando eu voltei desse mochilão, eu sou lá do interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Imbituba, eu senti uma necessidade muito grande de colocar para fora essas coisas que eu tinha visto, que eu tinha sentido durante a viagem. E eu criei meu blog, mateusdesouza.com, lá em 2013. Ele está até hoje no ar, até hoje é a minha principal plataforma de escrita, é onde eu publico meus textos. E foi assim, cara, tipo, foi meio aleatório, tarde. Eu tenho 32 anos hoje, comecei a escrever com 24, com 30 estava com um livro publicado, já finalista do Jabuti. Então, tipo, a escrita entrou tarde na minha vida, mas as coisas aconteceram rápido, assim, na vida do Matheus, já escritor, né, tipo, em termos de carreira. E é isso, cara, não tem muito... Não, eu realmente não tenho uma historinha bonita de como eu lia na infância dos Teves. Aquele menininho que não tem muitos amigos e os livros são o seu mundinho, né? Cara, exatamente. Eu sou, ao invés de você, eu sou esse menininho. Eu adoraria ter sido, cara, é uma pena, assim, tipo, eu fico triste que, enfim, o Brasil não é um grande país leitor, né, e eu não tive muito incentivo, tanto de escola, mesmo em casa, né? Meus pais nunca foram grandes leitores também, então a leitura acabou entrando tarde na minha vida, mais na faculdade. Eu vejo assim, Matheus, sobre esse lance, né, de você ter essa história, pegando o gancho dessa historinha do menininho retraído dos livros, né, isso afasta muitas pessoas da literatura, sabe? Aí coloca-se para aquela pessoa extremamente culta, chata demais, não é a pessoa que está numa rodinha de amigos, vai para balada no outro dia e volta e adora livros, entendeu? Às vezes afasta isso. Você pode ser esses dois caras, né? Você pode ser esse cara que ama livros, que gosta de ler livros, mas se também tem final de semana que você está na baladinha, você está com os amigos, você está num bar, entendeu? Você não está ali tocado só com o livro 24 horas e não está vivendo, né? Que é Exato. E coloca essa coisa do intelectual, né? Aquela pessoa do iluminado, e sendo que não é, cara. E o Brasil tem esse problema, né? Eu estava ouvindo a Marta Batalha falar sobre isso, né? Na verdade, desculpa, Marta Medeiros, gente, Marta Batalha. Sim, maravilhosa. E eu ouvindo ela falar sobre isso, sobre essa questão do leitor brasileiro, né, ser esse cara chato, sabe? Sim, exatamente, cara. E eu acho que a literatura, cara, ela tem que ser pop, ela tem que ser descolada, sabe? Ela tem que aproximar cada vez mais as pessoas. O escritor, ele não pode ficar querendo escrever coisas iluminadas demais, cheias de me toque cada vez mais. O autor, né, ele tem que estar próximo ao leitor, ele tem que estar ali grudado com o seu leitor. Exatamente. Cara, concordo 100%. E o leitor de livros, principalmente no Brasil, realmente tem esse estereótipo, né, do intelectual. Mas eu transito nesses dois mundos, cara. Parece que me conhece, assim, sabe? Enfim, sobre essa descrição que tu falou do cara que tá na balada, mas ao mesmo tempo lê pra caramba. Hoje eu sou um grande leitor, até porque eu acredito que a melhor maneira para uma pessoa ter uma carreira, né, como escritor, começar a escrever, a melhor prática é a leitura. Então, eu leio bastante. Mas, cara, concordo 100% com esse estereótipo do leitor intelectual. Matheus, como é que cara, o seu trabalho criativo? Por exemplo, você tem o seu blog, você escreve, já tem bastante tempo na internet. Como é que funciona o seu trabalho criativo? Falando do escritor. Boa. Então, hoje, que assim, depende muito no que eu estou trabalhando, né? Eu tenho o blog eu vejo ele como a parte... Hoje é mais necessária do que... porque o blog começa lá em 2013, era
como um hobby mesmo, algo amador. Enfim, comecei lá em 2013 falando sobre as viagens e num estilo meio parecido com a crônica. Não conseguiria categorizar bem o que eu fazia naquela época, mas sim, eram pensamentos soltos, coisas do tipo. Hoje, o meu blog, ele tem um papel fundamental para eu pagar minhas contas. Eu, por muitos anos, trabalhei com marketing de conteúdo, então aquela coisa toda de escrever os textos para aparecer na primeira página do Google, e aí para vender curso, próprio livro agora, enfim. Essa é a parte mais burocrática, né? Mas o processo criativo agora, por exemplo, estou escrevendo o meu segundo livro, que deve ser lançado em algum momento do ano que vem. É um livro de crônicas de viagem. Então, cara, desde 2017 eu tenho... viajar se tornou o meu estilo de vida, né? Eu sou o que chamam de nômade digital, então eu não tenho uma residência fixa e eu viajo o mundo trabalhando de forma remota. Então, o meu processo para esse livro, pelo menos, o de crônicas de viagens, eu faço... Cara, é muito menos... quando eu conto assim como que é a minha rotina de escritor, as pessoas acham meio parece trabalho assim de banco burocrático mesmo, porque as pessoas imaginam, né, o escritor bebendo vinho até de madrugada e sendo criativo e etc. Mas não, cara, eu acordo 6 da manhã para escrever e nesse processo do livro tem sido, como são crônicas de viagens e eu estou escrevendo sobre viagens de lugares que eu não estou mais, eu tenho anotações todo lugar que eu viajo. Eu tenho um bloquinho de notas mesmo do celular, que eu vou anotando coisas que podem vir a ser uma crônica ou ideias soltas. A maioria das ideias não dá em nada, mas quando eu sento para escrever, eu sempre abro esse bloco de notas. Enfim, eu não tenho uma meta diária de palavras, vou escrevendo e o ato de escrever, para mim, escrever é não escrever também. Então, quando eu falo que eu acordo às 6 da manhã para sentar e escrever, tem dias que simplesmente trabalho braçal mesmo de escrever. Depois do almoço eu já não funciono e aí eu uso meu tempo, aí sim, para fazer essas coisas mais burocráticas, sabe? Cuidar do blog, cuidar das redes sociais. Então, isso bem específico com esse livro, né? Mas o processo do primeiro livro foi parecido também. Quando eu escrevi em 2018, foi lançado em 2019, mas foi bem parecido também. Eu escrevo de manhã e à tarde faço a parte burocrática do Matheus Souza, pessoa jurídica. As pessoas elas acham que para quem cria conteúdo, né, é um mundo simples, é um mundo fácil, tem uma vida boa, você acorda a hora que você quer, você faz as coisas a horas que você quer, elas têm essa ilusão. Você já começou quebrando isso, dizendo que você levanta às 6 da manhã para escrever, e depois à tarde você já deixa já a parte mais burocrática. Disso tudo, o que é mais difícil? Com certeza escrever. Eu estou demorando mais, por exemplo, nesse livro do que o outro, porque, claro, né, eu estou mais experiente agora, enfim, tenho mais referências, e aí eu quero fazer tudo perfeitinho e tal. E, cara, algum escritor disse isso alguma vez, eu não vou lembrar quem, mas se ninguém lembrar, vou usar a frase como se fosse minha, que escrever é ter dever de casa pro resto da vida. E é isso, cara. Eu vou te falar, escrever mesmo, tentar escrever, eu odeio. Eu gosto de ver o meu texto pronto. E aí sim, eu sinto prazer de ler depois de ele estar pronto. Mas o processo de escrever em si, e isso que eu falei das referências, e aí eu quero trazer isso pro texto, e eu fico, às vezes, uma semana pesquisando e lendo um monte para escrever, às vezes, escrever um parágrafo, sabe? Principalmente esse de viagem. Por exemplo, tem uma crônica que se passa em Tel Aviv, que eu fui para lá em 2019, e aí eu quis trazer a questão da Palestina. E, cara, para eu poder escrever isso com propriedade, eu fiquei quase um mês pesquisando e tal, e, cara, foi um saco. Agora que tá pronto, eu leio, pô, isso aqui tá do caralho.
Mas é bem chato, assim, tipo, sentar e... Principalmente um livro, cara. Tipo, o outro livro foi mais fácil, o Nômade Digital, porque é um livro de não ficção, é um livro mais voltado para negócios e um livro sobre temas que eu tô acostumado a escrever no meu LinkedIn, no próprio blog, essa parte mais de dicas, sabe? Então, isso vai muito mais fácil do que escrever uma crônica e você tentar trazer parte cultural para essa crônica, tentar trazer temas como política e etc. Então, é cansativo, assim, sabe? Escrever um livro nesse gênero. Eu concordo plenamente com você, Matheus. Recentemente eu comentei que escrever é muito dolorido. É como se você tivesse vou fazer aqui uma comparação, não sei se vai ter nem lógica, mas é como se você estivesse num parto, né? Ali você está gerando algo e aquilo está te doendo, né? Porque é pesado, sabe? Você está ali, é um momento onde você tem que estar entregue, né? De corpo e alma. É uma coisa que você precisa estar sozinho, primeiramente, né? É você e Sim. você e uma folha em branco. E é você lutando contra essa folha em branco, né? Porque você quer colocar algo ali. E o pior, ninguém te pediu para escrever nada. Cara, perfeito. E essa luta vai além, porque a gente não luta só com a página em branco, a gente luta com as páginas abertas do nosso navegador. Porque se eu estou escrevendo algo que eu preciso pesquisar, aí de uma aba eu vou para outra, aí quando eu vi, eu tô no Twitter e passou 3 horas e não escrevi nada, sabe? Então, acho que o principal rival da minha criatividade hoje são essas outras telas, esses outros, os apps e as redes sociais. Eu me distraio muito fácil, cara. Esse é um dos motivos de eu acordar mais cedo, assim, tipo 6 da manhã também para escrever, porque em tese a galera não acordou ainda, né? Tipo, o mundo não começou, o WhatsApp não começou a pipocar coisa. Então, tipo, é um momento de paz que eu encontro ali pela manhã, porque tem gente, né, que gosta de escrever em café, por exemplo. O Hemingway escrevia, vários escritores dessa época, mas eu não consigo, cara. Talvez eles conseguissem porque não tinha smartphone naquela época. Eles escreviam na máquina de escrever, em cadernos, enfim, porque é muito difícil ter que lidar com isso, né? Com esse tanto de tela que a gente tem, de informação, e, enfim, o WhatsApp bombando. Sim, e hoje em dia a vida do escritor, vamos dizer, ela nunca foi fácil, né? Quando uma pessoa vira para mim e fala, pô, eu escrevo, legal, né? Você escreve, né? Mas por que você escreve, né? Ah, eu gosto de escrever. Ah, legal, você gosta de escrever. Mas não, mas eu estou perguntando por que você escreve mesmo, não é só porque você gosta de escrever, não, né? Porque as pessoas elas têm até uma certa ilusão com essa vida de escritor, né? Acham que é uma vida glamurosa, que é uma vida maravilhosa, e sendo que não, que é um processo extremamente demorado. O mercado editorial no Brasil, no mundo, vamos jogar em geral mesmo, não é tão assim fácil com o autor que está começando. Não é o primeiro livro Uhum. dele que você já vai ter uma receita maravilhosa. Você tem que dar uma sorte desgramada, tem um trabalho, às vezes, que chama muita atenção mesmo, né, e ter esse cuidado e saber realmente assim levar como uma carreira, se você quer sobreviver da escrita. Saber que, olha, não, eu preciso ter uma disciplina, não, eu preciso me conectar com pessoas, eu preciso estar não só escrevendo, mas eu preciso me divulgar, né, ter o meu marketing. Como fazer tudo isso, Matheus? Cara, é muito bom isso que tu falou, e também sobre esse glamour da vida de escritor e tal. Eu tive muita sorte. Eu digo sorte, mas óbvio, né? Que para ter chego nessa sorte, eu pavimentei o caminho. Mas você estava falando do mercado editorial, eu recebi um convite para escrever esse primeiro livro, né? Uma editora foi lá no meu inbox do LinkedIn, eles queriam um livro sobre nomadismo digital e, enfim, perguntaram se eu toparia. Então foi meio que um livro sob encomenda, né? E geralmente o autor de primeira viagem, cara, para conseguir uma editora é horrível, né? Enfim, e eu acho que isso acaba desanimando. Essa pergunta que tu fez, o porquê
o que as pessoas escrevem, né? Eu acho que muita gente boa, infelizmente, acaba desistindo justamente porque desanima, cara. Porque, por exemplo, eu tenho um livro publicado que ele foi finalista do Jabuti, mesmo tendo uma grande repercussão, ele, cara, foi lançado em 2019, 3 mil cópias até agora, acho que é uma primeira edição, né? Mas 3 mil contando com o digital junto. Sendo que eu tenho 7% do preço de capa, numa conta rápida dá para ver que eu não vivo de livro, né? Como a maioria dos escritores do Brasil. Então, acho que isso que desanima muito, né? Porque por mais, né, cheguei lá, consegui um contrato, o livro teve repercussão, foi finalista do maior prêmio literário do Brasil, eu não consigo viver de livro, assim como escritores com uma bagagem muito maior que a minha no Brasil não conseguem viver de livro também. E o escritor brasileiro hoje ele vive de oficinas de escrita criativa, de cursos online, enfim, que é uma maneira o escritor no Brasil ele vive de ensinar a escrever, e não exatamente escrever, né? Escrever, meio que esse rolê do ensinar a escrever, que é o que banca a gente poder escrever e ser publicado. Isso é meio louco, eu adoraria viver só de direitos autorais, mas aí entra todo nessa parte, né, que tu falou, do marketing e tal. Então, a primeira coisa, quando eu decidi mesmo que a escrita seria uma carreira, foi entender, beleza, para eu escrever esse tipo de livro que eu quero, por exemplo, esse livro de crônicas de viagens, que não tem garantia nenhuma que vai vender bem, muito provavelmente vai vender menos que o primeiro, mas eu quero escrever esse livro, o que eu preciso, como que eu vou bancar isso, sabe? E aí eu banco nessa parte burocrática que eu falo que eu faço durante a tarde, né? De manter minhas redes sociais ativas, enfim, blog e oferecer curso, todo esse rolê. E eu acho que muita gente acaba desistindo da escrita por causa disso. Então, quando me perguntam por que eu escrevo, por exemplo, eu escrevo, cara, porque seria muito pior fazer qualquer outra coisa, sabe? Então, eu prefiro seguir escrevendo, porque essa parte de rede social, blog é chato, cansa, mas, de novo, eu acho que seria pior se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa, porque até eu virar um redator freelancer lá no começo da minha carreira de escrita, que eu basicamente vendia textos para blogs de empresa, etc., trabalhando com marketing de conteúdo, eu era CLT num emprego que eu detestava, de assistente de marketing, enfim. E por isso que eu falo que hoje eu escrevo, porque seria muito pior fazer qualquer outra coisa, sabe? Então, por isso que eu consigo lidar muito bem com essa parte de ter uma vida dupla, né? De ser o escritor que, cara, é a carreira que eu gostaria de ser, eu gostaria que as pessoas me vissem apenas como escritor, mas eu tenho essa vida dupla, né? Que para eu ser o escritor, eu tenho que pagar essas contas com outras fontes de renda. Em 2018, né, o LinkedIn divulgou a lista lá dos Top Voices, né? E você foi uma dessas pessoas, né? Você ficou entre aí várias pessoas que foram escolhidas na época. Cara, tipo assim, é um reconhecimento muito bacana, ainda mais do lance de escrever, certo? Cara, foi em 2016, na verdade. 2016. Me desculpa. O que é mais bizarro ainda. O que é mais bizarro, porque, como eu falei, né, eu comecei a escrever em 2013. E aí eu comecei a escrever para valer, porque assim, eu crio o blog lá em 2013, mas era um negócio meio esporádico, eu escrevia quando eu estava afim. E lá em 2015 eu pensei, vou tentar tornar o blog alguma coisa. E nessa época, meio que de forma aleatória, eu entrei no LinkedIn para fazer o que todo mundo fazia na época, e muita gente ainda faz até hoje, que é só atualizar o currículo e deixar ele lá morto. E eu vi que tinha um botãozinho para escrever um artigo. O LinkedIn tinha comprado uma plataforma que chamava Pulse, e eles criaram uns negócios lá que era meio Medium, assim, então dava para escrever artigo, ainda dá. E eu apostei nisso, cara, lá em 2015, comecei a escrever sobre carreira, sobre marketing, que era a área que eu trabalhava. E aí, no ano seguinte, eles lançam essa primeira lista, já tá indo para essa quinta lista de Top Voice, eles nunca repetem nome. E eu saí nessa em 2016, cara, tipo, eu tinha, assim, começado eram os meus primeiros passos, né, como escritor, e a partir daí, foi a partir desse evento, cara, esse título de Top Voice, bom, eu acho que as
pessoas gostam, talvez, do que eu escrevo, e esse reconhecimento vai me ajudar a ter uma carreira na escrita, e foi o que rolou. Na época eu ainda era CLT, quando eu fui eleito Top Voice, aí eu juntei uma graninha, uma reserva financeira para poder me demitir, fiz um planejamento, e comecei a trabalhar como redator freelancer, e aí com essa chancela do LinkedIn, né, título, essa lista de Top Voice, começou a aparecer muito trampo lá no LinkedIn como redator mesmo. E, cara, por uns bons 2 anos eu me banquei só com esses freelas. Aí, nesse meio tempo, rola esse convite da editora, da Autêntica Business, que é um selo da editora Autêntica, né, do Grupo Autêntica, para eu escrever o livro. E, cara, tô desde então na ativa, enfim. E aí, sim, né, você mencionou dos cursos, isso veio diria que 2018 para cá, os cursos. Mas, até então, a minha carreira de escritor remunerado, né? A primeira vez que eu fui pago para escrever um texto foi logo após essa chancela do LinkedIn que eu comecei a conseguir esses freelas de redator no meu próprio LinkedIn. Não, e essas chancelas, elas validam, né, o seu trabalho e você tem mais gás, né? Porque é muito, como a gente já falou aqui, não é fácil escrever, não é uma coisa tão simples, né? Porque ninguém te pede, Matheus, vai lá e escreva um texto, entendeu? Você tem essa vontade, esse desejo, né, de querer escrever, de querer dizer ao mundo, né, o que você pensa, como você o enxerga, e no final das contas, ser reconhecido é bom, né, Matheus? Cara, é bom, assim, além da questão de ego, né? E essa validação é boa em termos de... Não apenas em termos de as pessoas... aparece mais trabalho, óbvio, por causa disso, né? Que as pessoas gostam de títulos, né? Então, mesma coisa quando eu fui finalista do Jabuti, enfim, convidado para um monte de coisa logo após a nomeação, e um monte de trabalho pintou depois disso. Mas eu vejo muito mais, aí em termos de eu escrever, né? Essa vontade que você falou de seguir escrevendo sem ninguém me pedir, né? Porque ter esse reconhecimento ajuda nesse processo de não desanimar. Porque eu imagino que se eu estivesse escrevendo lá, né, desde 2013 no blog, depois 2015 no LinkedIn, e nada acontecesse, eu ia provavelmente desistir, sabe? Eu ia focar meus esforços em outra coisa. E eu tive bem perto disso no LinkedIn, cara, porque de desistir. Porque eu comecei a escrever lá no LinkedIn com 0 seguidores, igual todo mundo. Hoje eu tenho 170 mil seguidores, leitores que me acompanham por lá. E, cara, eu escrevi, para você ter uma noção, os artigos de blog de LinkedIn que eu escrevo, eles têm, em média, 1.000 palavras. O meu livro, Nômade Digital, tem 33 mil palavras. Quando eu escrevi exatamente 30 artigos no LinkedIn, e aí numa conta rápida dá umas 30 mil palavras, ou seja, escrevi quase um livro de graça e joguei no LinkedIn. Sim. Rolou esse desânimo do tipo, olhei para trás, cara, 30 artigos e tipo, eu tô escrevendo isso para quê? Para quem, sabe? Porque a sensação é que eu tava escrevendo para ninguém. E aí o LinkedIn, ele tem até hoje ele tem os editores, são jornalistas, uma equipe de jornalistas que destaca na rede textos que tem potencial de engajamento, textos interessantes. E naquele dia que eu pensei em desistir, um dos editores destacou, enviou esse texto, né? Quando eu falo em destacar, é uma notificação que vai para todos os usuários da rede em língua portuguesa. A galera recebe por e-mail, recebe na notificação do app, do site. E era um texto que eu escrevi, cara, assim, um texto bem tosco, eu tenho vergonha disso hoje em dia, mas era sobre alguma estratégia de marketing que o Radiohead, a banda, tinha feito para lançar seu último álbum. Enfim, por algum motivo isso chamou a atenção desse editor. Ele soltou esse texto na rede inteira, e por causa desse texto, as pessoas começaram a descobrir esses textos anteriores, esses outros 29. E aí outros textos mais antigos começaram a viralizar. E aí isso foi me dando um ânimo para continuar escrevendo. E logo, tipo, meses depois, eu saio na lista. Então, eu acho que essas validações
essas chancelas, além dessa parte do ego, que sim, pô, cara, foi do caralho ver, por exemplo, a Maju Coutinho na cerimônia do Jabuti falando meu nome, sabe, no livro. E, enfim, é do caralho isso. Então tem essa parte do ego, tem essa parte que, óbvio, acaba aparecendo mais trabalho para você, porque você tem essa validação, né, no caso do LinkedIn, uma empresa grande, da maior rede profissional do mundo, mas eu vejo que, no meu caso, foi mais... valeu mais a pena, não valeu a pena, mas o que fez sentido, né, esse negócio de sair na lista e o próprio Jabuti fez mais sentido nessa parte da motivação mesmo, assim, de eu continuar escrevendo, porque, opa, tem algo aqui e alguém... como... Porque o trabalho de escritor é muito solitário, né? Então, é como se eu entregasse meus textos, ou livro, ou o que for, e alguém depois viesse aqui e me desse um tapinha nas costas, sabe? Então, tipo isso. Tipo assim, um tapinha nas costas e, cara, continua, sabe? Então, acho que é mais nesse lance de continuidade e motivação mesmo que essas chancelas me marcaram. E falando um pouquinho lá do LinkedIn, é uma plataforma que eu estou usando ultimamente, né? E eu vi, né, que os textos, né, são importantes para quem quer aparecer, né? E quais são os tipos de textos, Sim. Matheus, que mais dá visibilidade? Cara, esse assunto é bom porque eu caí muito nessa frase, os textos que dão mais visibilidade, porque eu meio que entendi qual é a fórmula e comecei a fazer isso para ter visibilidade, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, putz, cara, mas não é isso que eu quero escrever, sabe? Por que eu tô aqui? E aí escrever se tornou um parto. Mas enfim, são textos, porque pensa comigo, cara, eu, por exemplo, nomadismo digital é um assunto bastante nichado, sabe? Por mais que as pessoas tenham esse fetiche, né, de viajar ao mundo enquanto trabalha, o nomadismo digital, quando eu escrevo sobre nomadismo digital, eu alcanço uma parcela menor de usuários do LinkedIn. Mesma coisa quando eu escrevo sobre escrita criativa, sobre literatura. Agora, se eu escrevo sobre produtividade, por exemplo, eu atinjo todo mundo do LinkedIn, porque a produtividade é um assunto que interessa a qualquer profissão, do escritor ao veterinário. Produtividade é um assunto que interessa, né? É um assunto mais generalista. Então, para ter visibilidade, tipo, assim, números tipo, grandes, assim, milhares de likes, etc., quanto mais generalista você for, mais fácil vai ser de alcançar uma audiência, alcançar novos leitores. E foi assim que eu comecei, cara, porque eu fui percebendo isso, e na época eu escrevia mais sobre marketing, que também é algo nichado, e eu fiz alguma dessas... eu fiz alguma reflexão, cara, meio... Assim, eu não quero chamar de autoajuda, mas vamos lá, desenvolvimento pessoal, autoajuda, autoconhecimento, umas reflexões mais para esse sentido. E eu vi que eu tinha escrito um ou dois textos mais nessa pegada que eu vou chamar de desenvolvimento pessoal, e o negócio bombou no LinkedIn, bizarro, assim. Então eu fui indo para esse lado. Então, quando você tem que fazer as reflexões, por exemplo, tem 3 textos meus lá que bombaram assim no sentido de milhões de pessoas leram. O título é Vestir a camisa da empresa é legal, mas experimente vestir a sua. Porque o que eu pensei? Cara, todo mundo que trabalhou em empresa, que trabalha em empresa, já ouviu a célebre frase você tem que vestir a camisa da empresa. E eu ouvi direto isso. Então eu escrevi uma reflexão sobre isso e aí, óbvio, bombou. Outro, o título era As Reuniões que Poderiam Ter Sido um E-mail. Escrevi, sei lá, em 2016, 2017. O negócio bombou, porque todo mundo já participou de uma reunião que poderia ter sido um e-mail. A diferença é que eu escrevi sobre isso, sabe? Então, esses textos, essa pegada, principalmente esses textos mais críticos, que levam à reflexão, eles bombam por lá. Agora, eu passei essa fase, e eu digo que eu passei essa fase porque como eu criei uma audiência lá, eu falei, né, tem 170 mil seguidores, hoje eu tô mais naquela pegada, não sei se você já ouviu falar na teoria dos 1000 fãs verdadeiros, que você não precisa ter 1 milhão de seguidores, 1 milhão de likes, você tem que ter 1000 pessoas
que comprem o seu produto, o seu serviço. Então, eu estou focado nisso, cara. E hoje o meu produto é o livro sobre nomadismo digital. Então, eu escrevo ainda bastante sobre nomadismo digital. Eu ofereço cursos na área de escrita, de produção de conteúdo. Então, são temas que eu abordo lá. E agora, por último, eu tenho já escrito algumas crônicas de viagem, crônicas que não estarão nesse livro, mas também já para ir abrindo caminho para esse trabalho que eu estou fazendo, né? Essa obra que eu estou escrevendo. Então, como a pergunta é, né, que tipo de texto dá visibilidade no LinkedIn, são textos generalistas. Eu não sou totalmente contrário a esses textos, a quem faz só isso, porque sim, eles dão um resultado, né? Tá aí eu ter saído na lista de Top Voice, por exemplo, e eles abrem muitas portas. Só que depois que você cria essa audiência, se você fica só nessa vibe generalista, as pessoas não vão saber o que você faz, qual é o seu trabalho, né? Você só tá lá opinando, mas e aí, qual que é o seu trabalho? O que você faz? Então, depois que você constrói ali essa base desses 1000 fãs verdadeiros, vamos chamar assim, aí eu acho que é legal nichar mesmo e ser mais especialista. Mas para quem está começando no LinkedIn, eu indico aquela estratégia do 80-20, que cara, seja 80% generalista, fazendo esse textinho aí esses textinhos que eu digo, esse textinho que eu fazia, né, meio mamão com açúcar aí, meio de autoajuda e tal, e tenha o seu 20% específico ali para a galera saber qual que é o seu trabalho e saber qual que é a sua identidade, né? O que é que você pensa, enfim. Matheus, nesse lance, você recomenda quantos textos colocar durante a semana, o mês? Você tem uma... Cara, o LinkedIn funciona diferente da maioria das redes, porque as coisas lá têm uma data de validade maior. Então, quando eu me tornei Top Voice lá, eu tinha uma rotina insana, que eu não sei como eu conseguia fazer aquilo, de escrever 3 artigos por semana, tipo, segunda, quarta e sexta. De 2017 para cá, eu publico um artigo por semana lá. E tá bom, porque toda terça-feira, por exemplo, eu ponho um artigo lá, só que, cara, ele reverbera até o final de semana, sabe? Porque ele fica lá. Diferente de um post no Instagram que a gente posta hoje, amanhã já ninguém mais vai ver, sabe? Então, se você faz uma linha editorial e define os temas que você vai falar, eu acho que está muito de bom tamanho um artigo e um post no feed, porque você pode postar no feed também, né? Igual no Facebook, em outras redes. E aí você pode usar o feed para algo menos elaborado do que um artigo. Pode ser um pensamento, alguma reflexão. Então, hoje em dia eu faço isso, cara. Tipo, é um artigo, um post, porque tem algo que acontece no LinkedIn dessa longevidade. Por exemplo, se você posta um texto hoje, tá? Aí eu vou lá e 2 dias depois, com o meu perfil, eu vou lá e comento no seu texto. Esse texto, cara, vai aparecer para todo mundo que me segue no feed. Vai aparecer, Matheus de Souza comentou o texto de fulano, sabe? Então, por isso que no LinkedIn as coisas... Às vezes, cara, tem texto meu de 1 ano atrás que eles revivem, sabe? Voltam do cemitério dos textos perdidos, porque o LinkedIn tem essa particularidade, vamos chamar assim. Então, numa linha editorial bem definida, ali, de você escolheu esse 80-20, um artigo por semana e um post no feed tá ótimo. Esse eu uso uma tática que eu usei muito no LinkedIn, uso os outros dias da semana para interagir na publicação de outras pessoas. A galera adora a palavra networking lá, mas é isso, cara. Fazer esse meio de campo também, porque eu vejo esse um grande problema nos escritores brasileiros, que é meio proibido falar de marketing, né? Tipo, o escritor... E assim, não só o escritor brasileiro, né? Eu acho que de forma geral. O escritor parece que ele espera alguém descobrir ele, né, escreve e parece que não quer ser lido, sabe? Então, tipo, tem que ir atrás das coisas também. Tipo, esses freelas que eu falei, eu fui atrás de muita coisa. Então, o LinkedIn é uma boa rede para isso, porque... E aí, quando eu falo de ir atrás, de comentar posts de outras pessoas,
É mais para, cara, imagina, se eu vejo um artigo super legal escrito por você lá, e eu vou lá para comentar esse texto, não vou só dizer, ótimo texto. Não, cara, eu vou dar uma opinião, vou contribuir de alguma forma com aquele conteúdo. E se eu faço isso e o comentário é legal, tem muita chance dessa pessoa que escreveu o texto e leu esse meu comentário ir lá no meu perfil ver o que eu faço também, sabe? Então, o LinkedIn, você tem que ter um pensamento mais estratégico, sabe? Que eu acho que isso falta para grande parte dos escritores, pensar nesse marketing, ter esse pensamento mais estratégico, sabe? Ô, Matheus, antes da gente aqui encerrar, eu queria te perguntar sobre a sua mentoria, né, de nômade e profissional digital, né? Como é que funciona a sua mentoria? Boa. Cara, ela acaba de ser lançada, tá? É uma mentoria comigo e com o Marcos Corodi, que é um outro nômade digital que eu conheci na estrada em 2017 ou 2018, e, enfim, desde então somos amigos e parceiros de negócio. É uma mentoria com aulas ao vivo, é a primeira vez que eu faço isso, porque todos os meus outros cursos, tanto de escrita criativa quanto de LinkedIn, são cursos gravados. Esse é um produto mais personalizado, digamos assim, por isso que a gente está chamando de mentoria. São 8 aulas em grupo, ao vivo, com dias pré-determinados, e comigo e com o Marcos, e aí depois tem mais algumas aulas com outros nômades digitais, e a gente fez algo diferente nessa mentoria, que nos inspiramos em eventos, principalmente de marketing. O Marcos é um profissional de marketing também. Você vai no evento de marketing, tem as trilhas, né? A trilha do marketing de conteúdo, a trilha do SEO, que são palestras específicas para públicos específicos. Então, a gente fez 4 trilhas dentro da nossa mentoria, que tem a trilha do nômade digital freelancer, que no meu caso, que é o meu caso, né, por exemplo. Tem a trilha do nômade digital empreendedor digital, tem a trilha do nômade CLT, porque hoje em dia, quando eu comecei lá em 2017, eu tive que me demitir, não existia essa possibilidade que a gente tem hoje, né, do trabalho remoto, ainda era visto como um privilégio para poucos. E tem também a trilha do nômade digital produtor de conteúdo, que é o nômade digital que ganha dinheiro com redes sociais, sendo youtuber ou fazendo publi no Instagram, sendo blogueiro. Então, a gente fez 4 trilhas, e aí quem participa da mentoria escolhe, além dessas aulas comigo e com o Marcos, escolhe uma dessas trilhas, e aí nessas trilhas estaremos eu, Marcos, e mais algum especialista, algum nômade CLT convidado, algum nômade produtor de conteúdo convidado. E aí, o final, aí tem uma última aula, aí sim, personalizada, que é uma mentoria também comigo e com o Marcos, claro, onde a gente escuta os projetos das pessoas, né, o que elas estão fazendo no momento e quais os planos futuros, e a gente tenta mentorar de maneira personalizada. Então, como eu falei, a gente acabou de lançar, ainda não chegou no dia da primeira aula, mas estou bem empolgado para esse novo projeto. Para a gente encerrar, eu sempre no final do podcast, da conversa, eu peço indicação. Eu queria que você indicasse para quem está ouvindo a gente um livro, um filme, uma série que você tenha lido, algo que tenha te emocionado no percurso. Boa. Cara, como eu estou escrevendo esse livro de crônicas de viagens, eu tenho lido muita coisa relacionada a isso, né? Essa escrita de viagem. E tem um livro maravilhoso que eu li esses tempos, eu só vou confirmar o nome do autor aqui. Aqui, achei. É Geoff Dyer, o nome do autor, e o nome do livro, o título do livro é Yoga para quem não está nem aí. Eu achei primeiro o título maravilhoso. Enfim, é um compilado também com histórias de viagem. E aí tem um outro livro nacional que eu li recentemente também, que foi recém-lançado, que é o Qualquer Lugar Menos Agora, que é um livro com crônicas de viagens do J.P. Cuenca, que é o meu escritor contemporâneo favorito. Ele acaba de lançar esse livro, Qualquer Lugar Menos Agora.
Esse livro eu quero ler e quero ainda conversar com ele ainda. Boa. Ele tem uma história fantástica, né? Ele tem uma história fantástica. Sim, sim, adoro ele. E um filme ou uma série que você tenha Cara, assistido? eu vi esses tempos uma série que eu gostei muito, que eu sei que tem no Prime, e eu acho que é Solar, mas enfim, que é nove Perfeitos Desconhecidos, ou Nove Desconhecidos, alguma coisa assim, que é baseado num livro do mesmo título, que é com a Nicole Kidman, enfim, cara, é uma série muito boa, são só, acho que 9 episódios, é só uma temporada, não vai ter uma segunda, mas, cara, é uma série bem diferente do que eu tava habituado a ver em séries ultimamente, e de filme, cara, tem um filme que eu adoro, eu não sei onde ele está disponível hoje em dia, porque faz tempo que eu vi e os filmes e séries saem e entram de catálogo o tempo inteiro. Mas é um filme, acho que de 2003, da Sofia Coppola, que é Lost in Translation. Não sei se você já assistiu esse filme, é um filme antigo, enfim, mas é um filme que eu adoro. E é um filme que se passa em Tóquio, com Bill Murray e Scarlett Johansson. Maravilha. E como que a gente te encontra, Matheus? Cara, o jeito mais fácil de me encontrar é no mateusdesouza.com. Matheus é com TH, Souza com Z no final. Lá é o meu hub de conteúdo, tem link para todas as redes sociais. No LinkedIn é /Matheus de Souza, mas se jogar lá no menu de pesquisa Matheus de Souza, certamente me acha. No Instagram, eu sou @MatheusDeSouza.com. O meu nome é muito comum, foi o que sobrou. Esse com é do .com. Então lá é que eu tenho essa arroba diferente. Twitter é Matheus Souza, não tem o D. Esse é o problema de ter um nome muito comum, porque cada rede a minha arroba é diferente, depende se eu chego cedo ou não. Né? Mas sim, cara, lá no mateusdesouza.com tem tudo. E essa mentoria que a gente falou, ela está num site chamado redenomade.com/mentoria. Mas se entra em redenomade.com, acha lá também.